Muito mistério e muito suspense rodearam esse filme, em especial o personagem do Nicolas Cage. Mas será que ele entregou? Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos conversar sobre Longlegs, Vínculo Mortal. Uma agente do FBI com traumas em seu passado e uma forte intuição é designada para um caso muito curioso. O de um serial killer que não deixa rastros, a não ser algumas cartas com mensagens criptografadas. Longlegs, Vínculo Mortal, dirigido por Oz Perkins, é um dos filmes de terror mais aguardados do ano, em especial por um trabalho de marketing muito bem feito em cima do elenco. Existiu toda uma construção quase que mitológica em torno da figura do já citado na introdução Nicolas Cage. Todos falando da sua brilhante performance, assustadora, arrebatadora. A atriz que contracenou com ele ficou extremamente chocada, impactada, não conseguia reagir direito. E com isso, essa discussão foi se espalhando pela internet e muita gente fã do terror e fã do Nicolas Cage ligou o alerta e botou esse filme aí no radar para assistir. E aí, por conta disso, com sua estreia lá nos Estados Unidos, que já rolou, ele fez uma enorme bilheteria inicial, principalmente se comparado ao seu orçamento, que foi bem baixinho. Mas falando do filme propriamente dito, esquecendo todo esse material de marketing que foi gerado, eu preciso dizer que eu gostei de muitas coisas aqui, mas também desgostei de muitas outras. Para mim é um filme extremamente irregular. E para mim o principal mérito de Longlegs é a construção de um clima, de uma atmosfera de extrema tensão e apreensão. Em todos os planos do filme você fica com o sentimento que existe algo a mais, fica caçando uma sombra, fica caçando uma pessoa escondida. E isso vai constantemente voltando dentro do filme, com o diretor de fato entregando essas surpresinhas. E essa característica ainda reforça os sustos do filme, que se tornam bem mais impactantes. Você tá lá na lentidão, você tá naquele plano parado e de repente um flash na tela, de repente algo pulando na sua direção. É muito mais impactante quando você tá fixo ali, vidrado procurando alguma coisa. Inclusive é um filme que volta e meia o diretor joga na tela algumas informações, fotos de cenas do crime, atestado de óbitos, notícias de jornal. Isso, mesmo que não sendo necessariamente algo assustador, se torna uma quebra de padrão que impacta. E ainda nesse ponto sobre a atmosfera, a trilha musical também é muito eficiente para te ambientar e te aclimatar naquele mundo. A fotografia é muito carregada, o amarelo é muito presente e a trilha acentua tudo isso com uma melancolia, mas uma melancolia que não cai naquele lugar meio piegas, extremamente dramático e burocrático. Vai por um outro lado, é um melancólico um pouco mais descolado, um pouco mais pop. E citando rapidamente a fotografia de novo, outra coisa que eu adoro são os pequenos movimentos de câmera que ele dá para dar uma ênfase a determinada coisa ou nos distrair. É um zoom in muito sutil que ele vai dando, um zoom out muito sutil que ele vai dando e você fica na expectativa de revelar algo, e esse algo nem sempre vem. O elenco, inclusive, encontra o tom certo dentro dessa melancolia e dessa calmaria. A nossa protagonista carrega uma série de fardos e traumas no passado que são muito bem retratados, sem que ela precise cair numa verborragia barata de se explicar o tempo todo. E eu gosto disso, por mais que eu esteja um pouco cansado desse formato de protagonista cheio de traumas no passado e que isso vai influenciar a sua narrativa. É uma tendência moderna do terror, desse terror psicológico, que pra mim tá desgastado, tá cansativo e aqui já me soa um pouco mais como uma repetição. Mas aí não é um demérito da Maika Monroe que interpreta essa protagonista, e sim desse estilo que vem se consolidando e esse diretor decidiu perpetuar.
vem se consolidando não, já tá bem mais do que consolidado, já tá cansando, como eu pontuei. E assim como os flashes quebram a monotonia e a calmaria do filme, o personagem do Nicolas Cage também faz isso pra nossa protagonista. Enquanto ela tá na melancolia, enquanto ela tá na tristeza, ele surge como algo lá em cima. E com esse lá em cima eu tô falando de intensidade, de energia. Por mais que não seja um personagem extremamente extravagante, que fica gritando e coisas do tipo, ele tem uma fisicalidade, ele tem uma presença e uma bizarrice que evoca, obviamente, um desconforto, que te tira do lugar comum e incomoda. Nicolas Cage tá realmente muito bem no papel. Eu gosto de praticamente todas as cenas dele, inclusive em vários momentos, se fosse um ator de calibre menor, não entregaria. Ia para uma galhofa, ia para uma comicidade que o filme não pedia. Ele faz esses momentos se tornarem horripilantes. Ele tá muito bem, e aí eu preciso fazer aqui um parênteses. Nicolas Cage é um baita ator, ele é muito bom. Fez umas trecheiras? Fez umas trecheiras. Fez filme ruim? Fez filme ruim. Mas o cara é bom, muito bom. E então, depois de eu ter levantado vários pontos que eu achei interessante do filme, que me atraíram nele, vamos pro que eu não gostei. Que é muito também uma tendência do terror moderno, uma tendência do cinema hoje, que é você negar o terror. Tudo bem que esse é um filme que bebe muito mais de um Silêncio dos Inocentes, que tende mais pro suspense, pro thriller, do que necessariamente para um terror sobrenatural, mas ainda assim ele me parece fugir da cruz. Ele me parece ter medo de escancarar as suas temáticas horripilantes, por assim dizer. E com isso, ele muito se aproxima, ou melhor, ele se agarra no drama. Ele se apega muito intensamente aos dilemas psicológicos dos personagens, à relação que eles constroem ao longo do tempo, e esquece de assustar de fato. E com esse assustar, não tô falando que ele esquece de dar susto, mas ele esquece da atmosfera de medo, que precisa permear de alguma forma o cinema de horror. Aqui a gente tem um desconforto, sim, a gente tem, mas o sentimento que mais prevalece para mim é curiosidade. Muito mais do que temer o que vai acontecer, eu quero descobrir o que vai acontecer. Inclusive, quando minha sessão acabou e eu fui fazer meu comentário sobre o filme no Twitter, eu fiz uma comparação que é muito pertinente nesse sentido com os filmes da A24, que é uma produtora majoritariamente de filmes de terror que vai investir nisso, nesse terror psicológico, nesse terror que vai muito falar sobre humanidade, sobre traumas, sobre medos, personagens perturbados. E muitas vezes, nessa tendência de falar sobre isso, começa a ir mais pro drama do que necessariamente pro terror. É um terror meio que com vergonha de ser o que é. E com isso eu não tô falando que ele necessariamente precisava ser extremamente frontal, ser um garoto infernal, um Evil Dead, um Arraste-me para o Inferno. Não, eu não tô falando isso. Mas ele poderia ser mais próximo, por exemplo, de um Exorcista, um O Bebê de Rosemary. Existem ótimos exemplos de filmes que trabalham essa frontalidade sem abandonar esse aspecto psicológico. Então esse realmente acaba sendo o ponto que mais me desagrada aqui. Eu tô com uma fadiga desse tipo de filme, pra mim chega de filme de trauma, e mesmo muito bem produzido, eu não acho que exista um balanço interessante desse drama e desse horror. O filme tenta ser algo, tenta alcançar algo, e pra mim nunca chega. E é assim que a gente encerra esse vídeo. Eu quero também saber a sua opinião. Já assistiu Longlegs? Me conta aqui nos comentários. Aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho que o YouTube vai te avisar sempre que sair conteúdo novo. Compartilha com os amigos. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!